o PRTB lançou Pablo Marçal como candidato à presidência da República nas eleições de 2026, mesmo com o empresário inelegível até 2032. A decisão foi tomada no último sábado, dia 15, durante a convenção do partido. Marçal está inelegível por decisão da Justiça Eleitoral em processos relacionados à eleição para a Prefeitura de São Paulo em 2024. Mesmo assim, o partido registrou a candidatura no Tribunal Superior Eleitoral. A situação ainda será analisada pela Justiça e o registro pode ser questionado por causa da inegibilidade. Marçal, que ficou em terceiro lugar na disputa pela Prefeitura de São Paulo em 2024, tenta agora viabilizar uma candidatura à presidência da República. Veja, essa notícia realmente me pegou desprevenida. Ninguém acreditava que ele ia ser tão ousado assim de realmente colocar em jogo a sua candidatura, colocar para valer, mesmo estando diante dessa inegibilidade. E veja, um dos pontos que deixou Pablo Marçal inelegível foi justamente aquele campeonato de cortes que ele promoveu, veja bem, no Discord. Lá na plataforma Discord, ele colocou à disposição das pessoas vídeos e as pessoas deveriam fazer cortes e os cortes desses vídeos que viralizassem, ele iria pagar com dinheiro. Diante disso, o TSE entendeu que isso seria abuso de poder econômico, o que eu acho meio esdrúxulo, porque qualquer um pode fazer isso. Se ele pôde fazer isso com o próprio dinheiro, por que os outros candidatos não poderiam também? Eu acho que deveria libere, permita que as pessoas façam esse tipo de campeonato e os melhores vídeos possam ser pagos com dinheiro. Eu acho isso totalmente plausível. Todo mundo poderia ter esse tipo de acesso, mas eles consideraram que ele foi além e deixaram ele inelegível até 2032. Eu acho que essa candidatura tem tudo para mexer bastante com o jogo político. Quem acompanhou a campanha de 2024 aqui na cidade de São Paulo, realmente foi um show à parte. Quando ele chegou do nada e realmente mexeu com tudo, a ponto de desestabilizar tanto o candidato da Atena, que naquela ocasião ele pegou o banquinho da nossa colega aqui, que trabalhou aqui conosco, Marina Helena, e bateu no meio ao vivo ali para todo mundo ver, em cima do Pablo Marçal. Ele chegou a quebrar uma costela nessa ocasião. Gente, isso aí entrou para a história. Todo mundo vai lembrar. Ou seja, essa candidatura, ele participando dos debates, ele participando da campanha, agora tem tudo para deixar, vamos dizer assim, bem apimentada essa eleição. Ludmila Lins, Grilo, muita gente perguntando aqui, a parte jurídica mesmo, já que falávamos de TSE, se ele é inelegível, por que é permitido que ele registre uma candidatura a princípio? Então, esse caso do Pablo Marçal tem várias camadas de análise aqui para a gente fazer. A parte jurídica é interessantíssima e é riquíssima. Me desculpem desde já se eu me estender aqui um pouquinho. O Pablo Marçal, ele teve 3 ações julgadas pelo TRE de São Paulo. A primeira ação era sobre a suposta venda de apoio político a vereadores. Ele teria dito assim, olha, se você é candidato a vereador, eleição de 2024, se você é candidato a vereador e fizer um Pix de R$5.000 aqui para minha campanha, eu gravo um vídeo para te apoiar. Então isso era tal da venda de apoio aos vereadores. Dessa ação, ele já foi absolvido, não deu nada. Então, beleza, passemos para a segunda ação, que foi essa que a Paula mencionou, que foi a ação do campeonato de cortes. E eu concordo com a Paula, porque qualquer pessoa, não o Marçal, qualquer pessoa, qualquer candidato poderia ter feito a mesma coisa. Você não precisa de dinheiro para fazer isso. Você vai na rede e fala, olha só, vamos fazer aqui um campeonato aqui de cortes, né? Vocês fiquem aí livres para fazerem os cortes aqui da minha campanha e publicar na rede social de vocês. Qualquer candidato pode fazer a mesma coisa, mas ele nessa ação, ele se estrepou.
ele foi condenado na primeira instância e o pior, ele foi condenado na segunda instância, ou seja, foi condenado por um órgão colegiado. E o que diz a lei das inelegibilidades? Nessa ação eleitoral, se você é condenado por um órgão colegiado, ou seja, na segunda instância, você está imediatamente inelegível. Então é por isso, ainda cabe um recurso para o Marçal dessa ação aí, eu acho que ele deve estar contando com isso, mas ele já é inelegível desde já. E aí é que está a diferença, ele é inelegível, ele não está com os direitos políticos suspensos. Isso é muito mais grave, você ter os seus direitos políticos suspensos, como o caso do Bolsonaro. Ele, além de inelegível, ele está com os direitos suspensos. O Marçal não, ele só é inelegível, ou seja, ele não pode ser votado, mas ele pode votar. O Bolsonaro não, o Bolsonaro não pode votar e nem ser votado, ele não tem capacidade eleitoral nem ativa e nem passiva. O Pablo Marçal, ele pode votar, mas não pode ser votado. Ele vai tentar, claro, reverter essa inelegibilidade aí durante os próximos dias. Mas enquanto isso, ele é liberado, ele não está com direito político suspenso, ele está só inelegível, então ele está liberado para fazer o que ele quiser, para se registrar em partido político. Ele conseguiu voltar para o PRTB numa decisão liminar também. Olha a confusão jurídica do caso do Pablo Marçal. Ele conseguiu, numa liminar, voltar retroativamente para o PRTB, ele estava no União Brasil, ele voltou retroativamente, de forma que a partir daquela data era a data limite para ele estar afiliado naquele partido. Então ele conseguiu voltar, então isso também pode vir a cair no meio do processo. Então assim, o fato é que o Pablo Marçal é aquele candidato do barata voa. É o barata voa, é onde ele chegou. Vai ter bagunça, vai ter confusão, vai ter muito meme, vai ter entretenimento garantido aí pra galera. Isso é um fato. Agora, se ele vai conseguir prosseguir nessa candidatura e se prosseguir, se ele, eventualmente, vamos pensar aqui num caso hipotético, né? Se ele fosse eleito, se ele conseguiria prosseguir nisso, mesmo com uma inelegibilidade, teria que cair essa inelegibilidade, a liminar dele do PRTB teria que ser confirmada, ou seja, depende de várias camadas do jurídico para que essa candidatura seja viável. Mas o fato é que, enquanto isso, ele é um cara do entretenimento, ele é um influenciador. Ele vai fazer a fita dele, como dizem por aí, e vai fazer esse barata voa na eleição. Então o entretenimento está garantido. Se vai tirar voto do Flávio, ou do Zema, ou do Caiado, eu penso que sim, vai tirar. Inclusive eu já vi gente nas redes sociais dizendo que com essa novidade aí vai passar a votar no Marçal. Eu já vi algumas pessoas dizendo isso. Então assim, vai causar o maior tumulto, o maior barata voa, mas é uma candidatura que já nasce aí com a pecha da inelegibilidade, então tem uma grande chance de vir a cair, sim. Então, é uma análise profunda e complexa mesmo sobre Pablo Marçal. Bianca, eu já vou passar para você. Ele participou de um podcast recentemente, tem vários pontinhos para se destacar. Aliás, estamos aqui fazendo muito provavelmente o que ele mais gostaria, né? Que falassem dele, que trouxessem ele para as manchetes e enfim, né? Que assim ele fosse ganhando destaque. Mas ele anunciou, Ludmila, 7 bilhões de reais como valor, né? De que ele teria a declaração de bens, que todos os candidatos têm que fazer agora essa época. Depois, estou vendo aqui também nesses cortes de uma entrevista recente, ele falou que foi um erro de digitação apenas, que ele tem 149 milhões de reais, falou que Lula não participaria agora do debate presidencial, como já deu sinais de que não vai, porque é preguiçoso, por pura preguiça, mas ele realmente não é um fã de Lula, deixa isso sempre bastante claro. Bianca, ele também propôs, abro aspas aqui, o estado mais pobre do Brasil é o Maranhão, e eu quero que a próxima capital federal vá para o Maranhão, e a gente vai bater o recorde do Juscelino Kubitschek, e a gente vai construir mais rápido, disse o ex-coach, diz a matéria aqui. Ele não gosta muito de ser chamado de coach, hein? E também, por fim, sobre Renan Santos, ele diz que o candidato é disfuncional, menininho de papai, e para-choque do Lula. A gente pode fazer até um giro falando sobre a expectativa para esse debate agora de domingo, quem vai, quem não vai, qual seria a importância de ir ou não ir, os principais temas a serem debatidos, mas nesse ponto, Pablo Marçal, de que forma você acha, conforme perguntamos na enquete, que ele mexe nesse xadrez? Para começar, que o Pablo Marçal ele não está disputando a eleição. O que Pablo Marçal disputa é a atenção.
Ele adora uma atenção, ele adora ser alvo dos olhares e os holofotes mirando nele. Não que eu não goste assim do estilo, né, que ele confronta, ele é bem combativo e eu gostaria até que tivesse mais pessoas que tivessem essa coragem, né, porque realmente vemos uma postura bastante, não apenas combativa, mas os argumentos, né? Ele se prepara mesmo, ele se prepara para um debate. E nesses debates que a gente teve para a prefeitura, ele realmente roubou a cena. E era um candidato, né, que pela primeira vez estava despontando e disputando as eleições, e a gente percebeu o quanto que ele conseguiu chamar a atenção, que é o que ele queria, mas teve aquele momento, né, aquela reta final, ficou tudo muito confuso. Na minha opinião, eu vi que, até concordo com muitos dos que colocaram dessa maneira, o Pablo Marçal, ele não queria mesmo, assim, de verdade, ser prefeito de São Paulo. Muitos disseram, e eu estou dizendo aqui de pessoas dos bastidores, tá? Gente que andou com ele, inclusive, e está aqui também, né? Com certeza, se ele quiser falar a respeito, gostaríamos de ouvir a respeito, porque muitos dos que estavam ali no entorno dele falaram, não foi algo que não fosse planejado. Ele planejou realmente ser tirado ali naquela reta final, ele planejou essa inelegibilidade, ele planejou. Disseram que essa, né, você lembra disso? Você lembra de que ele saiu correndo, né, saiu correndo, não sei o quê, e fazer não sei quantas horas de maratona para ir lá votar, e chegou nos 45 quase, né, quando estava tudo fechando, né, estava quase já se encerrando ali o horário de votação, aí ele chega, e todo aquele escarcéu. Realmente, né, o cara tá querendo e tá conseguindo a atenção, ele conseguiu. O que a gente fica aqui também pensando é o quanto que isso pode vir a prejudicar o que a gente espera para o Brasil, porque cada voto colocado ali em Pablo Marçal também é um voto que sai de um candidato que poderia chegar ali no segundo turno. E a gente está aqui pensando, né, pelo menos pelo que as pesquisas nos mostram, Flávio Bolsonaro. Então, cada voto no Marçal vai ser um voto a menos no Flávio Bolsonaro, provavelmente, não é? O nome que está assim mais forte. E isso vai acontecer. Isso vai realmente acontecer. Então, com essa matemática, a gente pode pensar até que cada voto no Pablo Marçal não é de verdade no Pablo Marçal. Vai acabar sendo no Lula, de uma certa forma, porque é um voto a menos pesando para que o candidato que está já em evidência chegue até o segundo turno, porque ele não era um nome que estava sendo cogitado, né? Não era um nome sequer que estava sendo pensado pelas pessoas. Ele realmente tem essa característica, ele vai falar de coisas que as pessoas querem ouvir alguém falando. A gente quer ouvir alguém falando do que Pablo Marçal estava falando até nessas últimas eleições. A questão não é o quanto que ele se posiciona, porque isso é muito bom. Tudo que ele fala é verdade, assim, né? Ele traz verdades, sabe aquela coisa, né? Trago verdades, ele traz verdades. A questão é o que realmente ele deseja com isso. Eu gostei quando ele também, nas eleições para a presidência, ele fez campanha para o Bolsonaro, né? Ele vestiu a camisa, ele deu diversas entrevistas defendendo o quanto que era importante que o Bolsonaro tivesse se elegido. E até hoje eu também não vi ele falando mal, né, do Bolsonaro. Ele faz uma crítica ali, outra aqui, mas ele tem sido alguém que defende o Bolsonaro. E aí eu até fico aqui me perguntando se ele sabe, ele é um cara muito inteligente, muito articulado, se ele sabe o quanto que isso acaba atrapalhando, né, o quanto a presença dele acaba até, de uma certa forma, atrapalhando, será que ele também não vai pensar em sair de cena para que, né, o Brasil possa votar sem toda essa confusão, sem também tornar o circo que ele vai certamente vai tornar divertido? Vai, mas será que isso vai realmente ajudar ou vai atrapalhar o eleitor na hora de colocar ali seu voto na urna? Eu acho muito difícil que ele se retire pelo bem dos outros candidatos e do próprio país, mas
Ludmila, muito me surpreende a quantidade de comentários positivos com relação ao Marçal, dizendo que ele contribui dessa forma que a Bianca disse, provocativa, para o debate, que ele traz entretenimento, que ele tem coragem de jogar verdades na cara, que ele parece ser objetivo e transparente ali. É com certeza um vendedor e bastante estratégico também, muita gente acha, mas você pedir a palavra de volta para fazer ainda uma observação em cima desse tema. Lembrando, domingo agora, mais uma vez, debate presidencial. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora. Então, Adriana, tem uma pergunta que o pessoal estava fazendo no sentido de que o Pablo Marçal não teria se registrado até às 7 horas da noite lá no sistema do TSE. Então, estava pairando essa dúvida e eu fui ver, porque de fato tem esse horário limite, era até às 7 horas da noite, e uma ação do Novo, não sei exatamente em que estado, mas algum diretório do Novo de algum estado teria entrado com uma ação, dizendo que ele não se registrou a tempo. Eu fui pesquisar, na CNN está dizendo que o horário foi 18h51. Então, se essa informação estiver correta, ele se registrou 9 minutos antes do término do prazo. Então, essa questão do horário estaria resolvida. Estou me baseando aqui no horário que foi divulgado pela CNN. Tem uma outra questão também que eu queria comentar dos 7 bilhões. Ele ter dito que isso aí era um erro de digitação. Olha, eu não me espantaria se isso aí fosse mais uma jogada de marketing, porque 7 bilhões era um número muito irreal. Ele pode ter muito dinheiro, mas assim, 7 bilhões cai ali no terreno da galhofa. É algo improvável. Então ele foi lá e disse que foi um erro de digitação. Eu só não consigo entender como, em vez de você escrever 140 e tantos milhões, você vai escrever 7 bilhões. Eu não consigo entender como ter um erro de digitação que varie tanto assim um número do outro. Mas, enfim, eu cogito então disso aí também ter sido uma técnica de marketing. E eu queria complementar então, para terminar aqui o meu comentário, só relembrar o que deu aquele caso do Guilherme Boulos. Quem lembra da eleição de 2024, o Pablo Marçal apresentou lá um laudo Tabajara do Boulos, né, dizendo era um laudo toxicológico, querendo imputar o uso de drogas ao Guilherme Boulos. E aquele laudo ele foi comprovadamente falso e ele respondeu a uma ação, e está respondendo, inclusive, está respondendo a uma ação por conta disso. O Boulos, claro, processou. E o que deu esse processo? Por enquanto, deu suspensão condicional do processo. Então, o processo ele está suspenso, então o Pablo Marçal está ali sujeito a várias medidas cautelares, tem que comparecer em juízo, proibido de frequentar bar, boate, são as cláusulas normais da suspensão no processo. Então, se ele continuar cumprindo direitinho essas cláusulas até passarem 2 anos, esse processo simplesmente morre. Então, não é esse o processo também que tem a ver com a inelegibilidade dele, não. Isso aí é só um processo do Boulos contra ele, um processo ali pessoal, privado, que não interfere na inelegibilidade do Pablo Marçal. Cumprindo 2 anos, tudo direitinho, o processo simplesmente morre. Era só para atualizar o pessoal em relação a esse caso aí, que ficou bem conhecido na época. E é bom deixar realmente bem claro, inclusive Marçal pode vir a ser um candidato daqui a muitos anos, em próximas eleições, porque ele é jovem, ele é novo. Paula Camacho, debate no domingo, expectativa para participação ou não de Lula e de Flávio. O canal que vai transmitir o debate já anunciou flyers aqui com as fotos, pelo menos, confirmando Augusto Cury, Flávio Bolsonaro, Lula, Renan Santos,
Romeu Zema e Ronaldo Caiado. Seria bom para o brasileiro a participação de todos? Ou você acha que, por exemplo, Flávio, caso Lula não vá, não deve ir também, não se expor, não dar ali a oportunidade de falar algo que possa depor contra ele? Bom, o Lula sabe que tem um teto de vidro ali muito evidente, principalmente com o seu filho no olho do furacão, envolvido com o roubo dos velhinhos, né, tendo que responder muitas coisas e tanta informação vindo à tona agora em plena campanha eleitoral, ou seja, ser questionado sobre impostos, sobre estatais falindo, sobre o seu filho envolvido, sobre o seu amigão Jacques Wagner, amigo de 48 anos, envolvido com o Banco Master, por que ele se reuniu com o Vorcaro fora da agenda oficial. São muitas perguntas complicadas que poderiam ser feitas ao presidente Lula e, por conta disso, eu acredito que ele não esteja assim com muita vontade de respondê-las em rede nacional. E, tendo isso em vista, Flávio Bolsonaro também condicionou a sua participação à presença do presidente Lula, porque isso faz muito sentido, porque ele sendo ali o principal adversário do presidente Lula, estando em segundo nas pesquisas, encostando ali no presidente Lula, ele provavelmente seria um grande alvo de todos que estariam presentes ali. Agora, Adriana, quem deve estar feliz realmente com a candidatura de Pablo Marçal é realmente as emissoras que farão esses debates. Porque sem a presença do presidente Lula e sem a presença de Flávio Bolsonaro, por que as pessoas assistiriam aos debates? Veja, as candidaturas pequenas, né, que estariam presentes nesses debates sem os dois principais nomes, não teria tanta audiência assim, vamos ser sinceros. Mas agora, com a possível presença de Pablo Marçal, sabendo do histórico dele, sabendo de tudo que ele fez durante a campanha de 2024 aqui em São Paulo, eu acho que coloca um tempero e uma boa vontade das pessoas a assistir os debates agora, mesmo com a falta dos dois principais candidatos. Deixa aí nos nossos comentários se você sim pretende acompanhar o debate, se sim acha que Flávio e Lula deveriam comparecer. E também a gente soltou essa enquete sobre Pablo Marçal, perguntando, né, de qual forma ele pode mexer em votos até outubro, mas deveríamos ter colocado uma enquete também. Você é a favor? Gostaria de acompanhar Marçal nos debates? Porque eu acho que a gente ia se surpreender com um sonoro sim, tendo em vista a quantidade de mensagens aqui dizendo que curtem esse barulho que o Pablo Marçal faz entre os candidatos. A gente exibiu há pouco a imagem da cadeirada, para sempre inesquecível. Inclusive, Datena sai candidato agora de novo. Perdeu o equilíbrio ali emocional, psicológico, partiu para agressão, uma vergonha, um absurdo total e completo, uma agressão física no meio do debate. Por mais que Marçal provocasse, tá aí a cadeirada em cima de Marçal, nunca ninguém vai esquecer. Aqui os brasileiros que estão ligados em política. E a cena clássica também de Pablo Marçal esfregando uma carteira de trabalho na cara de Guilherme Boulos. A gente ri porque, olha, realmente a cena foi... Olha lá. Lembra? Vocês se lembram disso? Ele exibindo ali a carteira, falando... Se tem uma coisa que você não gosta é de trabalhar. Já teve uma carteira assinada, Boulos? E aí o Guilherme Boulos ficou... bravo, né? Então, mas o mais engraçado é que o Guilherme Boulos, ele caiu na do Pablo Marçal. Ele tentou pegar várias vezes. Ele tenta pegar e o Pablo faz assim. Ele tenta pegar e o Pablo faz assim várias vezes. Então, a insistência dele que torna a coisa ainda mais engraçada. Pra ver como o brasileiro também tá carente de humor, né? E cansado de políticos tripudiando nas nossas costas. Mas, Adri, vamos ser sinceras, né? Um país que criminaliza até piada, né? Tem a lei da piada aí, não pode fazer piada com diversas minorias, vamos dizer assim. Vamos rir, né? Do circo que se tornou a política brasileira. É o que nos resta, né? Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves,
fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.